O chamado de Jesus à transformação. Há um momento na vida em que o coração começa a se inquietar. É como um sussurro silencioso que nos acompanha nas noites em que o sono não vem, ou nas manhãs em que acordamos com a sensação de que falta algo essencial. Esse vazio não é castigo nem condenação. É o chamado de Jesus, que não nos pede uma fé de palavras bonitas ou gestos ensaiados, mas uma vida que se transforma de dentro para fora. Ele não quer a adoração vazia que se perde em rituais automáticos. Ele quer o florescer de uma vida que escolhe a verdade, a bondade, a coragem de ser diferente. Chico Xavier lembrava com tanta clareza que o Cristo não exige de nós a perfeição inalcançável, mas o esforço diário no bem. Não é a santidade de aparência que toca o coração de Deus, mas a luta silenciosa daquele que, mesmo caindo, levanta e tenta mais uma vez. Jesus nos olha como um professor paciente que não reprova o aluno pela dificuldade, mas insiste, repete, explica de novo, até que a lição seja aprendida. Ele não se cansa de acreditar em nós, ainda quando nós mesmos duvidamos da nossa capacidade de mudar. Seguir Jesus não é apenas frequentar templos, repetir rezas ou defender tradições externas. Isso pode até ter seu valor, mas não é o centro da mensagem do Evangelho. O que ele nos pede é muito mais íntimo, muito mais profundo. Ele pede que transformemos nossas escolhas, que repensemos nossos gestos, que purifiquemos nossos pensamentos, porque não adianta ajoelhar diante de uma imagem se o coração continua fechado para o perdão, para a paciência, para o amor. A verdade é que Jesus não busca espectadores. Ele busca companheiros de jornada. Ele não veio ao mundo para ser admirado, mas para ser seguido. Não veio para que o aplaudissem, mas para que o imitássemos em compaixão, em bondade, em entrega. E esse é o chamado mais desafiador que podemos receber, o convite à transformação moral. Esse é o chamado que nos desinstala, que nos faz sair da superficialidade e entrar no território onde o Evangelho se torna carne em nossa própria vida. E talvez seja exatamente isso que sentimos quando a alma começa a se agitar. É Jesus batendo a porta, lembrando-nos que o caminho não é de rituais, mas de escolhas, não é de aparências, mas de verdade, não é de adoração vazia, mas de mudança real. Ele não quer que apenas falemos dele, ele quer que vivamos como ele. O que Jesus espera de cada um de nós? O coração humano carrega dentro de si uma busca incessante por sentido, e é justamente nessa busca que se revela o que Jesus espera de nós. Ele não veio trazer um fardo impossível, mas uma proposta simples e, ao mesmo tempo, revolucionária: amar. Amar de verdade, com atitudes que curam, com gestos que aliviam, com palavras que levantam. Seu pedido não foi outro senão o de que aprendêssemos a transformar a vida pelo amor ao próximo. Essa é a essência, essa é a chave, essa é a mensagem que resume todo o Evangelho. Chico Xavier nos lembrava de uma frase inesquecível: fora da caridade não há salvação. E é nesse ponto que compreendemos a expectativa de Jesus. Ele não espera de nós milagres grandiosos, mas a coragem de praticar a caridade no cotidiano. Não aquela caridade que se mostra para ser aplaudida, mas a silenciosa, a que nasce do coração. É ela que muda destinos, é ela que cura feridas invisíveis, é ela que nos conecta ao Cristo de forma real e viva. Pensemos na imagem do coração como uma lâmpada. Uma lâmpada só cumpre sua função se espalhar luz. De nada adianta estar acesa e escondida. Assim também é o coração humano. Ele foi feito para irradiar amor, para iluminar caminhos, para aquecer vidas. Quando o fechamos no egoísmo, ele perde sua razão de ser. Mas quando permitimos que a luz da compaixão se acenda, toda a escuridão ao redor começa a se desfazer. E Jesus espera exatamente isso de cada um de nós. Ele não nos pede discursos, mas paciência. Não exige títulos, mas perdão. Não quer gestos grandiosos, mas ajuda sincera. São essas pequenas atitudes, repetidas com constância, que constroem a verdadeira fé.
a fé que não se limita a palavras, mas que se transforma em vida. E é nesse ponto que percebemos que a expectativa de Jesus não é inalcançável. Pelo contrário, ela é possível, concreta, acessível a todos, porque todos podemos ser pacientes um pouco mais. Todos podemos perdoar um pouco mais. Todos podemos ajudar com aquilo que temos. E quando escolhemos esse caminho, mesmo em gestos pequenos, estamos respondendo ao que Jesus realmente espera de nós. Como aplicar os ensinamentos de Jesus no dia a dia. A vida espiritual não acontece em momentos isolados. Ela não se limita ao templo, à oração ou ao instante em que fechamos os olhos em silêncio. A verdadeira transformação acontece na rotina, no chão da vida, nos encontros mais comuns. É ali, no espaço entre uma palavra e outra, entre uma escolha e outra, que o Evangelho se torna realidade. Jesus nunca pediu nada distante da nossa capacidade. Ele apenas nos ensinou a viver o amor nas pequenas coisas, porque sabia que é nas pequenas coisas que se constrói o que é eterno. Chico Xavier lembrava que ser fiel no pouco é o caminho para ser fiel no muito. Não é nos grandes gestos que provamos nossa fé, mas nos detalhes que se repetem dia após dia, a paciência com alguém difícil, o cuidado com uma palavra que poderia ferir, a decisão de calar o orgulho e abrir espaço para o perdão. Esses gestos simples são sementes que, silenciosamente, transformam o solo da alma. E é no lar que essa transformação começa. Nas relações mais íntimas, onde nossas máscaras caem, somos convidados a praticar a mensagem de Jesus com sinceridade. Depois, ela se estende ao trabalho, onde tantas vezes somos testados em nossa ética, em nossa humildade, em nossa capacidade de cooperação e ainda mais além, nas ruas, nos encontros passageiros, em cada olhar que cruza o nosso caminho. É nesse fluxo diário que Jesus nos pede presença, coerência e amor. Pensemos na imagem da água. Gotas soltas parecem insignificantes, mas juntas formam um rio capaz de abrir caminhos e mover a terra. Assim também são os pequenos gestos que praticamos. Separados, parecem frágeis, quase invisíveis, mas, somados, constroem um destino novo, mais leve, mais luminoso, mais fiel ao Evangelho. Quando compreendemos isso, percebemos que a vida se torna o espaço sagrado da prática espiritual. Cada situação, cada relação, cada desafio é oportunidade de aplicar os ensinamentos do Cristo. Jesus não nos pede que estejamos em todos os altares, mas que sejamos instrumentos de paz e amor no cotidiano. Que nossa vida seja a oração viva que Ele espera de nós. Conclusão: a resposta que damos a Jesus. Ao final de tudo, resta apenas uma pergunta: que resposta estamos oferecendo a Jesus? Não em palavras bonitas, não em promessas fáceis, mas na forma como escolhemos viver. Ele não deseja discursos, Ele não espera rituais vazios. O Cristo olha para os nossos gestos, para a maneira como tratamos aqueles que cruzam o nosso caminho, para a forma como lidamos com nossas sombras e com nossas luzes. A fé verdadeira não se mede pelo que dizemos, mas pelo que praticamos. Chico Xavier costumava dizer que a melhor maneira de agradecer a Jesus é espalhar o bem onde estivermos. Essa é a essência da resposta que o Cristo espera. Atitudes vivas, corações dispostos, mãos que servem, olhares que acolhem. O Evangelho se traduz no perdão, na paciência, na ternura que oferecemos em situações que poderiam despertar apenas impaciência ou indiferença. Seguir Jesus é permitir que o amor nos molde, pouco a pouco, em silêncio e em profundidade. A ideia central é clara. Jesus não quer que nos percamos em formalidades religiosas, mas que façamos da vida um espaço de renovação íntima. É no esforço de transformar nossas escolhas, nossas intenções e nossos sentimentos que realmente respondemos ao chamado do Cristo. O que Ele deseja de nós é simples, mas profundo, que nos tornemos pessoas melhores, não para sermos perfeitos, mas para sermos mais humanos, mais compassivos, mais conscientes do valor da vida. A imagem final que nos inspira é a do sol. O sol não exige nada para iluminar, não pede retorno para aquecer.
Ele apenas se doa, generoso, constante, silencioso. Assim também Jesus nos convida a irradiar amor sem esperar nada em troca, apenas porque fomos chamados a ser luz. E quando aceitamos esse convite, nossa vida deixa de ser um fardo e se torna caminho. Caminho de transformação, caminho de sentido, caminho de resposta ao Mestre, que, com paciência infinita, continua a nos perguntar: o que você fará com o amor que lhe ofereci?